queridos e ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os moradores desta comunidade do bairro de Santa Luzia, onde nós estamos aqui já a um fim de tarde, onde já vem se aproximando o início de uma noite. E dentro desses minutos, Deus ainda que nos separou para fazer a sua vontade. E essa vontade de Deus, o nosso Criador, aleluia, é de nós pregoarmos a palavra de Deus, onde lá em Marcos 16:15 está escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, porém quem crer será salvo, será batizado, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se uma forma mortífera beber, não fará danos algum. Queridos e ouvintes, nessa tarde, ainda que resta poucos minutos, apenas meia hora para dar início de uma nova noite, ainda estamos aqui. Não é a intenção, aleluia, de falar da sua vida, não é a nossa intenção de falar da religião de ninguém. Não viemos aqui criticar a religião de ninguém, falar da sua vida. Não viemos falar, apenas viemos aqui para falar da palavra de Deus. Aleluia, e isso, aleluia, ninguém pode nos tirar, aleluia, esse direito que cada um tem, ao qual Deus deixou para cada um escolher, e nós escolhemos este caminho, aleluia, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, onde já há 19 anos, aleluia, eu sirvo a esse Deus que me tirou das garras do diabo, onde vivia aprisionado no terreno de uma igreja, fugentado de várias mulheres de programa, onde esta pessoa aqui, aleluia, era líder de uma galera selvagem há 19 anos atrás, aleluia, mas hoje eu posso dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje, louvado seja Deus, Deus fez uma grande obra na minha vida. Percorro aí o sistema penitenciário, aleluia, pregando a palavra de Deus, aleluia, para libertar os cativos. Esse é o desejo de Deus, para que todos os pastores, pregadores, dirigente, missionário, a todos aqueles que se diz pregador, aleluia, saia ao rumo fora, por becos e viela, e pregue a palavra de Deus, porque, aleluia, essa é a vontade de Deus para todos nós, pregadores do Evangelho, aleluia, glória a Deus, porque chegará o tempo, no dia do juízo final, que todos nós prestaremos conta com Deus. E não vai ficar sequer um de fora do dia, juízo do final, no grande dia que Jesus vai dizer, aleluia, mostre-me as tuas mãos e que tu tens para mim. E cada um de nós, principalmente nós que conhecemos a verdade, a palavra, a verdade que liberta, a verdade que salva, que é esta palavra. Todos nós, conhecedores, somos e seremos mais cobrados. Seremos, aleluia, mais cobrados de Deus, porque nós conhecemos esta palavra. Aleluia, e muitas das vezes não praticamos, não botamos em prática. Muitos só querem, aleluia, estar dentro de uma igreja pregando e não quer sair para fazer um culto de rua, não quer ir para uma penitenciária. E quando Deus às vezes levanta um pequeno corajoso para sair para pregar o Evangelho, e muitas vezes não entende o chamado de um pequeno como esse, e às vezes quer até parar o chamado, mas ninguém pode chamar, aleluia, parar o chamado de um pequeno homem que Deus tem levantado, a chama que arde no coração, uma chama missionária, ninguém pode apagar. Queridos, eu disse que eu não estava aqui para criticar, mas estou aqui apenas dizendo o que é o correto, o que é o certo. Glória a Jesus. Apenas um versículo aqui.
Jonas capítulo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, a palavra de Deus a Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Veio a palavra de Jonas. Aleluia, você é Deus. Queridos, nós temos aqui esta palavra que fala sobre um profeta, um homem que recebeu um chamado, e este homem, ele foi incumbido uma grande responsabilidade para pregar a palavra para a cidade de Nínive, a qual esta cidade estava totalmente, aleluia, desagradando os olhos de Deus, onde estavam corrompidos, onde justamente Deus estava a ponto para destruir aquela cidade chamada Nínive. E ali Deus ordenou, deu ordem a um homem chamado Jonas, para que pudesse sair e pregar a palavra para aquele povo se arrepender dos seus atos, dos seus pecados, porque Deus estava pronto a exterminar toda aquela terra, estava pronto a decidir, a destruir todos aqueles que não se arrependessem dos seus atos, dos seus pecados. E ali Deus ordenou a Jonas para ir pregar a palavra de Nínive, mas sendo que este homem, ao ouvir a voz de Deus, ele não obedeceu à voz do Criador, aleluia, de ir pregar a palavra para o povo de Nínive. E vai nos dizer que Jonas, imediatamente, ele se levanta, mas sai em uma outra direção, fazendo a sua própria vontade e deixando de fazer a vontade do Criador, a vontade de Deus, que era para ele ir pregar a palavra, aleluia, na cidade de Nínive. Mas Jonas sai em rumo, aleluia, da sua própria vontade, fazendo a sua própria vontade na sua própria direção, e agora sem a direção de Deus. E isso a Bíblia vai dizer que mais tarde vem, aleluia, uma consequência muito grande para a vida de Jonas, porque Jonas desobedeceu um chamado que Deus havia dado para ele. Jonas, quando de repente sai, aleluia, vê que um barco vai saindo, compra uma passagem, aleluia, e vai ali para dentro daquele barco que ia diretamente para Tarsis, e de repente Jonas entra naquele navio, naquele barco, e depois de comprar sua passagem, e ainda resolve ir para dentro do porão, aleluia, e ali ainda aproveita para ter um profundo sono. Glória a Deus. E de repente ali a Bíblia nos diz, queridos, que aquele barco já está lá no meio do rio, em uma distância muito grande. Ali de repente Deus vem e levanta uma grande tempestade, aonde aqueles marinheiros passam a perceber algo que estava dando errado, algo que estava sendo diferente ali, aquele momento, porque, aleluia, porque um homem desobedeceu a voz de Deus. Este homem chamado Jonas, que em vez de ir pregar a palavra de Nínive, ele vai para a sua própria vontade e ainda dormir em um porão de um barco. E aquele momento, a Bíblia nos diz que Jonas, ao dormir naquele porão, de repente a tempestade se levanta, os marinheiros começam, aleluia, você Deus, a se desesperar, sem poder entender o que estava acontecendo, e o barco estava para virar, aleluia, e de repente Jonas vem, aleluia, de repente os marinheiros começam a pegar tudo que tinha no barco e lançar no mar, para ver se, aleluia, Deus pudesse aliviar o peso do barco. Mas cada vez mais a tempestade
tempestade se levantava, porque Jonas, o homem, aleluia, ao você Deus, desobedeceu a voz do Criador, desobedeceu o chamado que Deus tinha para este homem chamado Jonas, aleluia. Mas como foi difícil, aleluia, como foi duro para a vida de Jonas ter desobedecido a Deus, passou, aleluia, todas aquelas pessoas ali a sofrer as consequências por causa da desobediência de um homem, aleluia, que estava ali fugindo do chamado de Deus, aleluia, que estava ali, aleluia, saindo para longe, bem distante da presença de Deus, pensando Jonas que poderia se esconder de Deus, pensando Jonas, aleluia, que ali estava tudo. Isso tudo é para a glória de Deus, fazendo culto ao ar livre aqui, levando a palavra de Deus, e ali, falando do grande amor de Jesus Cristo. Deus abençoe. Vem Jonas de repente. Vamos continuar aí, meus irmãos, fazendo ali o barco, da palavra de Deus, querendo ir a pique, e de repente terra, os marinheiros se desesperam e não podendo entender. Amém. E ali de repente, mais um culto louvado seja realizado Deus. aqui em frente à congregação. A Bíblia nos do diz que 3x6. naquele Já momento estamos finalizando aqui o culto. o capitão daquele navio, daquele barco, 7 horas, passa a 6 horas, procurar entender o que estava acontecendo. Ele para analisar, e de repente ele sai e procura para saber, e de repente ele encontra e vê Jonas deitado, dormindo naquele porão daquele barco, e ali aquele capitão resolve, aleluia, louvado seja Deus, que é a nossa igreja aqui, a procurar